Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, 24 e 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Versículo 17. Obedecei a vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Agora eu vou ler numa outra versão. Capítulo 10, versículo 23. Numa outra versão. Agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Em reconhecimento por tudo quanto ele fez por nós, vamos procurar animar uns aos outros e sermos amorosos e praticarmos o bem. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemo-nos uns aos outros, e especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Capítulo 13, versículo 7. Lembrem-se de seus líderes, que têm ensinado a palavra de Deus a vocês. Pensem em tudo o bem que proveio da vida deles, e procurem imitar a sua fé. Versículo 17. Obedeçam seus líderes espirituais, estejam prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês. E Deus julgará se eles fazem isso bem. Deem-lhes motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria, e não com tristeza, pois nesse caso vocês também sofrerão com isso. Agora nós vamos ler em outra tradução. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, ou à autoridade, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Deus tem tocado em nossos corações para tratarmos mesmo da nossa vida. E há muito a palavra de Deus tem sido pregada e falado aos nossos corações acerca das nossas relações, dos nossos relacionamentos, principalmente como igreja.
E falar da igreja, ou falar de igreja, da igreja de Jesus Cristo, é claro, nós estamos falando, não de uma denominação. Porque nós somos uma igreja de Jesus Cristo. E quando a gente fala da igreja, é o equivalente a falar de família. Não existe nenhuma pessoa ou ninguém que não esteja ligado a uma família. Então não existe um cristão que não esteja ligado à igreja de Jesus Cristo. O que nós podemos discutir dentro do assunto é trabalhar então a qualidade da relação. Muito bem, isso a gente pode fazer. Mas quando a gente fala de igreja, não existe cristão sem igreja. Não existe desigrejado. Não, irmão. Portanto, uma alma não pode existir sem igreja. Na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, a Palavra de Deus nos ensina que se alguém está vinculado em Cristo Jesus, se alguém já recebeu de Jesus o dom da fé e da salvação pela graça, esse já teve um encontro com o Cristo, o Salvador, ele está vinculado à igreja de Jesus. Então ele não é sem igreja. E não existe crente sem igreja, ou cristão sem igreja. Quando você lê o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que nós somos batizados num Espírito, que nós tivemos um elo com o Cristo, e que agora, como a palavra de Deus diz, nós somos um em Cristo. Então é impossível um cristão viver sem a igreja. Por isso que Jesus, quando chegou para Satanás na tentação, ele diz que nem só de pão ia viver um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. No deserto, Deus deu maná para o seu povo, e eles morreram. Mas Jesus, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem me conhecer, ele vai ter uma vida. Então não existe vida cristã sem igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 44. E a palavra de Deus diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a igreja de Jesus Cristo, para você se ingressar na igreja, a primeira coisa é salvação. Primeira coisa é o entendimento de salvação, que Deus vai tomar conta da sua vida. Então a igreja é todos juntos, diariamente, unânimes, com alegria, com singeleza de coração. Essa é a igreja de Atos dos Apóstolos. Essa é a igreja que movimentou muitos lugares, que chamou a atenção. Não chamava a atenção porque fazia barulho. Chamava a atenção por causa da relação. A relação dos crentes, dos cristãos, uns com os outros, e da sua responsabilidade com a igreja a qual era que eles pertenciam.
Então isso chamava a atenção das pessoas. Eles talvez não compreendiam como é que podia haver um povo que se reunia diariamente. Como é que pode ter pessoas que todos os dias estão juntas, que estão ali dentro da vontade de Deus, na doutrina dos apóstolos, partindo o pão. Como é que isso é possível? Isso é possível quando a igreja de Cristo, e cada um que pertence à igreja de Cristo, ele entra dentro daquilo que a igreja de Cristo é. E isso não começa pelo meu vizinho. Isso não começa pelo meu colega de banco. Isso não começa por quem está do meu lado. Começa comigo. Então essa era a igreja. Quando você olha dentro das Escrituras, e nós vamos falar de igreja, da eclesia, porque é disso que nós temos que tratar. Então iam se acrescentando à igreja, não aqueles que queriam resolver os seus problemas, mas aqueles que eram salvos. Igreja é constituída de pessoas salvas. Nós lemos aqui na tradução da Bíblia Viva, que quem é salvo não tem dúvida. Por isso que você está sentado hoje aí, talvez você não tenha mais nenhuma dúvida da sua salvação. Porque a igreja de Jesus Cristo, com a palavra de Deus, o pastor ao qual você tem, ele tem ensinado para você a verdade e não mentira. Então você deveria dar mais ouvido para o que ele fala. Quando você olha as Escrituras, um dia a igreja atemporal, ela vai se reunir. Essa igreja atemporal, de todos os tempos, dos salvos, dos filhos de Deus, aqueles que entregaram a sua vida, um dia nós vamos conhecer e nos encontrar com muitos outros. Pessoas de outro continente. Pessoas de outras épocas. Mas os salvos em Cristo, um dia se reunirão lá no céu. Jesus, ele diz, quando está terminando a ceia, eu não vou beber mais esse cálice, até que ele se cumpra, aonde, irmão? No reino de Deus. Quando eu reuni Abraão, Isaque, Jacó, os 24 tronos, quando eu reuni todos os salvos, e eles estiverem diante da minha presença, então lá nós vamos encontrar todos os salvos. E lá nós vamos tomar uma ceia com o Cristo. Então essa é a igreja atemporal. Quando Jesus estabeleceu a sua igreja, ele disse para Pedro, Pedro, a igreja não está firmada sobre você, a igreja está firmada sobre mim. E aí, quando a Bíblia, Jesus vai tratar de algum problema na igreja, problema com alguma alma, problema com algum irmão que está andando fora dos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que Jesus, ele fala assim, olha, você vai lá ter com ele. Se ele não te ouvir, você leva mais 2 testemunhas. Se ele não ouvir, você leva ele perante a igreja. Mas não é perante a igreja atemporal. Porque não teria como você reunir Abraão, Isaque, Jacó, Noé e todo mundo. Ele está falando de uma igreja local, ao qual você vê. Ele está falando de uma igreja localizada, que é visível, que é palpável, que é essa comunidade. Quando o apóstolo Paulo teve um problema lá na igreja de Corinto, o Espírito Santo de Deus, irmãos, vocês estão tendo um problema aí.
Você tem que tratar desse camarada. Então reúne-se a igreja local. Por isso que nós somos igreja local. Visível. Que você vê e é palpável. Que você conhece o seu pastor. Você não tem um pastor virtual. Você não tem um pastor nos Estados Unidos. Você não tem um pastor na Coreia, na China. Não, você tem um pastor local. Então isso é uma igreja local e visível. Então todo problema que tiver, você reúne a igreja, a instituição, que essa comunidade então criou, que tem um CNPJ, que tem uma diretoria, que presta conta para governo municipal, estadual, federal, que é pessoa jurídica. E você tem a comunidade. A comunidade, ela desfruta da igreja. Numa escola bíblica, de domingo de manhã, de crianças, nós temos talvez mais de 50 famílias da comunidade, onde essa igreja local está instaurada, que usufrui da igreja. Usufrui o prédio, a energia, a água, o desenho, a lição, o tempo, a Kombi. Então essa igreja que está colocada aqui em Oriente, chamada Primeira Igreja Batista, é uma igreja local e visível. Aonde você sabe onde o pastor mora. Aonde você tem o número do telefone dele. Aonde você sabe onde a maioria dos irmãos mora. Então essa é uma igreja local, visível. E nós falamos dessa igreja. Olha só, abra lá em 2 Coríntios capítulo 8, que nós estudamos aqui na quinta-feira. Quando o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Às igrejas. Então ele não escreveu para a igreja sede. Ele escreveu para as igrejas da Macedônia. E quem eram as igrejas da Macedônia? Filipos, Tessalônica, Bereia. Quando você vê a igreja que está na casa de Filemon, a igreja que está na casa de Priscila e Áquila, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, são igrejas locais e visíveis. Então você tem um privilégio, talvez, que muitas pessoas nesse mundo não têm, de ter uma igreja de Jesus Cristo, local e visível para você e para a comunidade dessa cidade. Então nós temos a igreja que vai se ajuntar um dia, como Jesus ele diz, essa atemporal. Nós temos essa igreja local e nós temos a instituição que foi criada. Porque quando levaram para Jesus uma moeda e perguntaram para ele se era lícito pagar imposto a César. O apóstolo Paulo não se preocupava com o CNPJ, irmão. Porque se ele fosse lá no governo romano e falasse assim, olha, eu quero um CNPJ aí para mim abrir uma igreja de Cristo. Ele já não saía nem do lugar mais. Mas como nós vivemos num país aonde ainda, por enquanto, você tem uma liberdade, e essa comunidade, para gerenciar aquilo que a comunidade precisa, então nós temos um CNPJ, Primeira Igreja Batista da Fé. Ou Primeira Igreja Batista, que é uma igreja de Jesus Cristo. A comunidade usufrui dela. E que bom, irmão, se nós tivéssemos aqui pelo menos umas 300 crianças no domingo de manhã. Mas para isso nós temos que orar. E como igreja, nos empenhar muito mais.
Você já parou para pensar que mais de 50 famílias entregam seus filhos por mais de 2 horas sem que o pai e a mãe estejam perto para ele ser cuidado aqui, irmão? Eles confiam os filhos deles sentados nesses bancos, de que eles vão ser cuidados, de o que vai ser ensinado para ele, irmão. Você já parou para pensar nisso, irmão? E que bom se toda a cidade fizesse isso. Quando nós falamos de igreja, a pergunta é: você pode dizer assim, ó, eu pertenço à primeira igreja batista? Você pertence ao quê? Ao CNPJ? CNPJ não é livro da vida, irmão. Livro de hall de membro não é livro da vida, irmão. Tá bom? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer diferença. Pode ser que você pertence ao CNPJ, mas não à comunidade. Você não tem nada em comum aqui. Pode ser que você pertence à comunidade, mas não pertence ao CNPJ. E como é que eu posso dizer? Como é que eu sei que eu pertenço à primeira igreja? Como é que eu sei disso, irmão? Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem duvidar. Qual confissão que você fez um dia? A confissão de que você entregou a sua vida para Cristo. Então, o que você... Você tem que guardar a confissão que você fez. E um dia você manifestou o desejo de entregar sua vida para Jesus, você foi lá e pediu o batismo, você foi batizado, mostrando para todo mundo e falando para eles, ó, essa pessoa morreu, agora é uma nova criatura que está aqui, que não tem dúvida de salvação. Então você guarda firme o propósito da fé. O grande problema é que dentre as nossas confissões e as nossas ações, tem um abismo muito grande. Romanos capítulo 10. E aí o autor de Hebreus, ele diz lá, guarda firme a confissão da esperança, sem dúvida, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Qual a confissão? Romanos capítulo 10. Aquela confissão que um dia você fez diante de todas as pessoas. E diante de Deus. Capítulo 10, versículo 8. Porém, se diz, a palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, como teu Senhor, e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ele não vai ter dúvida. Ele não vai ter problema, porque ele já entregou a sua vida e ele sabe que para quem ele entregou a vida é fiel para sustentar ele até o fim. Então guardar firme a sua confissão de fé. Porque você já teve o encontro com Deus. Você já encontrou o Cristo. Você já foi habitado pelo Espírito Santo. Então agora você está guardando a confissão da esperança, daquilo que um dia você professou e daquilo que um dia você fez. Versículo 25 de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Aí ele diz assim, na Bíblia Viva,
não descuidemos dos nossos deveres na igreja e nem das suas reuniões. Por isso que não existe crente ou cristão sem igreja. Agora, quando a palavra aqui traz uma reunião, reunião, irmão, não é você chegar e ir embora. Você não se reuniu, irmão, você só veio. Reunir não é você vir. Reunir é você estar entrelaçado. Reunir é você estar junto. Sempre. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, diariamente eles estavam juntos. Como que você quer ter um laço de reunião? Reunião não é você chegar quando está cantando e sair depois da oração. Não, irmão, isso não é reunião. Reunião é você ficar. É você estar. É você estar aqui. Você está presente. É chegar no dia da ceia, está aqui. É chegar no culto, quinta-feira, está aqui. É chegar em qualquer outra coisa. Reunir não é frequentar os eventos da igreja. Isso não é reunir, irmão. Você pode frequentar e não reunir. Você pode vir no culto e não se reunir. Porque está faltando esse entrelace. Questão das vidas. Questão do relacionamento. Não deixemos de fazer isso. Como é bom, irmão, você chegar num dia e reunir, e olhar e ver que o outro lá tem os mesmos problemas que você tem. E enfrenta as mesmas dificuldades que você enfrenta. Que a sua história é semelhante à dos outros. Mas se você não se reúne, se você não se entrelaça, se você não está junto, você nunca vai saber de nada. E aí você não pratica aquilo que a Bíblia diz. Então por isso quando eu falo assim, olha, eu pertenço àquela igreja, é porque eu estou entrelaçado ali. Eu conheço cada vida, cada alma. O que a pessoa pensa, o que ele faz. Então, a Bíblia diz assim, não deixemos, não descuidemos dos nossos deveres, nem das reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemos-nos uns aos outros. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 11. O apóstolo Paulo, quando ele chegou lá em Filipos, na viagem missionária, logo ele procurou um lugar, irmãos. Olha só. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali Filipos, a cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, aonde nos pareceu haver um lugar do quê, irmão? De oração, irmão. Um lugar de um encontro, de uma reunião. De onde as pessoas se encontravam, irmão. Para se reunir, para orar. E aí o apóstolo Paulo descobriu esse lugar. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E a Bíblia diz que Paulo pregou e Deus abriu o coração de Lídia. Mas é um reunir de verdade. Não é ir lá, irmão. Ir lá não é reunir. Tinham tudo em comum. E como isso aí tem sido descuidado na nossa vida. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos achando que a gente consegue viver sozinho. Nós estamos pensando que a gente dá conta de resolver tudo sozinho. Nós estamos achando que a nossa vida, ela está nas nossas mãos e a gente não precisa mais de ninguém. Até mesmo de Deus. Porque o que eu ouço de Deus, eu não quero fazer. Porque o meu senso, ele é o último ponto de verdade na minha vida. Não é a palavra de Deus. E Deus abriu o coração de Lídia.
No livro de Hebreus diz, no versículo 24, que devemos estimular uns aos outros, considerar uns aos outros. Efésios capítulo 4. Ele diz no versículo 24, vocês considerem uns aos outros. Estimulem uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. O que vai acontecer, irmão, quando a gente começar a exercitar essas coisas na nossa vida? Isso aí é um processo meio que é doloroso. Porque você vai conviver com pessoas que são diferentes de você. Você vai ficar perto de pessoa que não é igual a você. E que elas não são o que você quer que elas sejam. Que elas não vão fazer o que você quer que elas façam. Então isso é um processo. E aí o apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 4, versículo 25, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então a gente tem que parar com as desculpas farrapadas, aonde muitas vezes não estamos mentindo para ninguém, para nós mesmos. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmão, é um processo. É um ajuste, é uma vida, é a aresta sendo aparada. Irai-vos e não pequeis, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir os necessitados. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, que seja um torpedo para a vida do outro. E sim, unicamente o que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós esteja toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Essas são as recomendações para a nossa vida, para os nossos ajuntamentos, para as nossas reuniões, para as nossas confraternizações e tudo aquilo que foi feito dentro da palavra de Deus. Isso é uma igreja. E uma igreja não é constituída de pessoas perfeitas, mas de pecadores que se arrependem. Consideremos-nos uns aos outros. Que bom, irmão. Ver primeiro a necessidade do outro. Quando nós entendemos a palavra diaconia, aí vai abrir o nosso entendimento, irmão. Então nós temos uma igreja atemporal, nós temos uma comunidade e nós temos um CNPJ. CNPJ não está no livro da vida. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Essa igreja local e visível, um dia, ela me constituiu como pastor. Quem me chamou foi Deus. Quando o apóstolo Paulo diz aos Efésios 4:11, ele diz que ele mesmo constituiu uns para profetas, outros para doutores, outros para pastores, outros para mestres. Foi ele que chamou. O chamado é de Deus, mas a igreja, a comunidade, um dia decidiu: pastor Maurício vai ser o pastor dessa igreja. Foi feita uma assembleia,
Foi feita uma votação. Por isso que quando fala de membro de igreja, talvez você é da comunidade, mas ainda não é um membro da igreja. Você não pode votar, não pode tomar ceia. Talvez você já entregou sua vida para Cristo. Quem sabe Deus, você já não tem mais dúvidas sobre até a sua salvação. Mas tem alguma coisa ainda que reluta dentro de você, para você não se entregar. Quando Jesus, depois de ressurreto, ele encontrou Pedro. E aí lá no capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 17, pela terceira vez, Jesus diz: Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Cuida delas. Vela por elas. Então todas essas crianças aqui, vêm na escola bíblica, todos os adultos, são uma responsabilidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu protesto que estou limpo do sangue de todos. Eu tenho certeza de uma coisa, irmão. De todas as almas que passam aqui nesses bancos, culto após culto, ano após ano, o sangue delas não está na minha cabeça. Porque foi ensinado a verdade. A palavra da verdade. E Paulo, antes de ir para Roma e morrer, ele diz para os irmãos: o sangue de vocês não está mais aqui. Porque eu já preguei para vocês todo o conselho de Deus. Pena que a gente não ouve o conselho. É uma pena que a gente não ouve o conselho. Versículo 26, 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, ele chamou os pastores, olhai, pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos debaixo da sua autoridade, porque eles velam por sua alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Quem é o pastor? No Evangelho de João, no capítulo 1, perguntaram assim para o João: você é o Cristo? Ele falou: não. Ah, então quem você é? Eu sou a voz. O que o pastor é, irmão? Ele é a voz. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, qual tem sido o nosso problema, irmão? Nós não temos ouvido a voz, irmão. O camarada vai namorar. Ah, mas eu vou namorar, eu tenho que conversar com o pastor? Não, toma uma decisão, você sozinho. Você vai se dar bem. Você é o dono da sua vida. O camarada vai arrumar um emprego para tirar ele da igreja. Ele não conversa com o pastor da igreja. Ele toma a decisão dele sozinho, irmão. Ele é autônomo. A razão dele é o seu guia. Não ouve ninguém. Não está debaixo de uma autoridade de ninguém. Moça vai namorar, quer namorar. Tem 15 anos, quer namorar, tem que brincar de boneca. Você tem que namorar depois que você fizer os seus 18 anos, olha lá. Seu pai e sua mãe ainda deixar. Aí arruma um cara para tirar ele dentro da igreja. Vai casar com um perdido. Certo, irmão? Então teve dia de chegar aqui o irmão e falar: ô pastor, estou
conhecendo uma pessoa aí. Ah, é? Legal. O que o senhor acha? Traz para a igreja, irmão. É aqui dentro que nós vamos ver como a coisa anda. É aqui dentro, irmão. Então, como é que vai ser nossa vida? Você vai ser o centro do seu saber? Ou você só precisa de pastor quando morre o ente querido, irmão? Ou quando a coisa está feia lá na sua casa? Hã? Só para essas horas, irmão? Por que você não ouve a voz? É só para essas horas que o pastor serve? Para ouvir a voz, não? Então você só está no CNPJ, irmão. Está fora. Pede conselho? Pastor dá conselho. Ouve? Não, irmão. Continua insistindo em fazer errado. Então aprende uma coisa, irmão. Aprende enquanto você tem tempo. Começa a ouvir a voz. Começa a ouvir a voz da pregação. Começa a ouvir a voz do seu pastor. Tem que começar. Abra sua Bíblia no Salmo 95, versículo 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitas vidas têm tomado caminhos tenebrosos, irmãos. E o fim não vai ser coisa boa. Só pelo fato de você não dar ouvido. Ouvir o vosso pastor. E você vai ver que vai mudar muita coisa na sua vida. Se Deus quiser, para melhor. Prestar atenção. Se reunir. Estar presente. Lembrai dos vossos pastores. Porque velam pelas vossas almas. Esse é o conselho de Deus.